Licença que eu tô chegando, licença que eu vou cantar. Saúdo nossa memória e uma história eu vou te contar. Essa história eu vou te contar. Uma história eu vou te contar. Passei pelo Cine Passeio e lá deixei meu casaco passeando. Avoada que sou, já não era o primeiro item pessoal que eu perdia. Só que na gélida Curitiba, ficar sem casaco pode significar um outono ou inverno batendo os dentes. Liguei algumas vezes para esse cinema de rua, mas eles não localizavam. Aí, finalmente passei por lá e eles me devolveram o casaco inteiro. Não faltava nada. Eu já perdi praticamente um guarda-roupa inteiro. Meu ex-companheiro se irritava com a minha cabeça de vento. Ele tinha uma memória perfeita, então não perdia nada e não conseguia nem entender como alguém como eu perdia as coisas por aí com tanta facilidade. Quando o conheci, ele já havia perdido entes queridos muito mais do que eu e próximos, mas mesmo assim, das perdas afetivas, ele não falava. Parece que as perdas materiais irritavam ele muito mais do que comentar de um parente ou de um amigo perdido. Isso ele não fazia comentário nenhum. Já eu fui perder entes queridos já mais adulta comparada com ele. Perdi um amigo que tinha 30 anos. Foi o primeiro próximo, depois de pai, mãe, das pessoas próximas da família. Fiquei mexida e poderia falar dessa perda por muito tempo, mas não consegui ir ao enterro dele. Depois de um tempo, perdi outro amigo escritor, querido também, abatido por uma doença grave, e de novo não consegui ir ao enterro. Após algum tempo, foi esse ex-companheiro que faleceu. Dessa vez, não me furtei a ir ao velório. Porém lá, não ficava perto do caixão ou vendo o corpo, mas já que não estava perto quando o coração dele parou, não me furtei a dar pessoalmente o último adeus. Quando voltei, parece que eu fiquei um bom tempo ouvindo a voz dele, não como um fantasma, mas como uma memória das brincadeiras, das risadas e até dos tiques dele. Foi uma fase em que eu fiquei quieta, mas não desesperada. Depois disso, fiquei imaginando, será que a gente perder as coisas materiais que não parecem de grande valor, não são um estágio para a gente se preparar para no futuro as perdas mais difíceis, às quais a gente se apega mais? Fico imaginando que perder um casaco hoje, uma sombrinha amanhã, uma bolsa mais adiante, possa nos ajudar a treinar para no futuro não restar nada, para lá na frente abrir mão até do ego. Licença que eu tô partindo, licença que eu vou cantar. Saúdo nossa memória e essa história vocês vão levar. Essa história vocês vão levar. Essa história vocês vão levar. Olá, eu sou Francine Machado, dou aula de artes para jovens e adultos, também escrevo, conto histórias, faço projetos culturais e formações artísticas. Essa história ela está no livro Eu Também Sou Brasileira, da Marília Kubota, da Lavra Editora. Gostaria que ela nos ajudasse, mas hoje não temos sol. E ela me mandou o livro para eu escolher uma crônica e fazer essa narração. Eu dei uma demorada porque foi difícil escolher. São crônicas muito gostosas, a gente lê super fácil, elas são fluidas. Mas como eu também fui comunicadora como uma escritora, então parece que a gente do jornalismo é bastante fã de crônica. Então eu me apaixonava por uma, mas depois eu queria contar outra, depois eu... Já viu, né? Lua em Libra, fica indecisa. Mas esse é um dos contos, porém nessa obra a Marília também fala das raízes orientais. Eu achei interessante, a gente aprende, inclusive com um livro com um texto leve, gostoso de ler, fluido, que nem o da Marília.
porque ela fala da cultura caiçara, que a família dela tá perto de Paranaguá, lá no Paraná. E na minha ignorância eu achava que caiçara era uma cultura próxima aqui de mim, em São Paulo, do litoral paulista. Não imaginava que de repente todo o litoral tem caiçara. E aí eu fui ficando com mais vontade de conhecer as demais partes do livro da Marília. Ela também organiza eventos culturais lá no Paraná. Então eu fui entrando mais nesse universo. Ela fala, por exemplo, num trecho do livro, de um episódio histórico para as famílias que emigraram no Japão, que teve no Brasil, que foi a ocasião em que japoneses que admitiam que o Japão tinha perdido a guerra entraram num atrito com japoneses que diziam que não havia tido essa perda na guerra, né, que o Japão não era perdedor dessa guerra, e aí começou um embate violento entre alguns grupos e ela meio que esclarece como que isso chegou a ocorrer. Eu tinha lido o livro do Fernando Moraes sobre isso, Corações Sujos, mas ela vai falando mais informações, falando de dentro, explicando melhor, porque às vezes a gente é distante, né, do universo oriental, às vezes algumas histórias ficaram mais ali no círculo dos descendentes dos imigrantes japoneses. Mas não só isso, né? Ela traz uma série de... Ela fala, por exemplo, quando visitou o Chile, porque ia ter um encontro das editoras cartoneiras, que improvisaram formas de se criar livros, quando na crise não havia mais como imprimir e editar do jeito que as escritoras estavam acostumadas. E quando a Marília chegou ali, na verdade, estavam acontecendo os protestos, porque havia aumentado as passagens no Chile. Então é bem interessante que, embora ela diga em outros momentos que ela não foi uma jornalista de tanto destaque, ela testemunha esse momento histórico e transforma numa crônica super interessante, porque eu também só conheci o episódio distante, às vezes de algumas matérias na imprensa, de amiga que tá lá e de amiga daqui que a família tá vivendo ainda no Chile, né? Mas ela traz esse olho de quem passa, ia ter um evento literário e aí foi toda uma modificação, porque foi se percebendo que a cidade estava empolvorosa, né, Santiago? Então ela tem uma série de contos muito crônicas, né? Muito... a gente lê com facilidade, a linguagem é gostosa. Eu acho que, né, infelizmente, em tempos de pandemia, que quanto mais notícia a gente lê, mais deprimida a gente fica, um suspiro literário nos faz muito bem. Nesses momentos em que a gente está angustiado, para que toda a quarentena acabe, enfim. Achei que o trabalho da Marília é bem... Ela já tem outros livros também, acho que vale a gente... Ela fala muito dessas raízes indígenas, então, né, que nas vilas pescadoras em que ela esteve, o pessoal viveu, né, a vida dela, um pedaço foi ali, o pessoal andava muito com a bicicleta, e então ela fala dessa cultura do litoral, do pessoal circular a partir das bikes, e ela comenta dos hábitos dos pescadores que derrubavam uma árvore específica para fazer a canoa e levar juntos ali para o mar, né, de onde eles tiravam o seu sustento. E ela comenta que a família chegou a trabalhar um período consertando, arrumando, mexendo em bicicletas, e que ela ficava meio assim, né, com a profissão da família, coisa que às vezes a gente vai lidar melhor e não ter tanto grilo que as pessoas estão falando, né, do que nossa família faz quando tá mais adulta. Achei também interessante ela comentar em outras crônicas que ela estudou em colégios que havia, né, coleguinhas que davam uma perseguida na amiga oriental, e no geral eu só conhecia também histórias dessa, ou de amigos gays, ou de amigos negros, mas teve também um certo ranço, bullying, enfim, como a gente quiser chamar, das crianças orientais na escola muito tempo atrás. Hoje em dia, fico até curiosa de saber se ainda tem esse absurdo, mas é bacana entrar em contato com esse universo, né? E achei interessante que ela busca essas raízes. Eu também sou brasileira, porque ela também busca essas raízes, né?